Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e eu estou aqui gravando mais este vídeo, mais este capítulo desse quadro polêmico, Por Sua Conta e Risco, onde eu vou falar sobre alguns filmes que eu assisti recentemente, mas que eu não gostei tanto assim, mas que ainda assim permitem que se seja possível bater um papo, falar a respeito um pouco aí sobre algumas características dessas produções, da linguagem cinematográfica e que sempre ajudam a gente a entender um pouco mais aí dos mecanismos que estão por trás aí das produções cinematográficas. Você vem comigo? Vamos lá! Oh, I'm sorry. Excuse me. Are you in this class also? Yeah. Nope. I was. O primeiro filme que eu vou abordar neste quadro Por Sua Conta e Risco é a produção Dois Corações, que está disponível no serviço de streaming da Netflix. Se existe uma característica que nós podemos considerar com relação a esse filme, é que se trata de um melodrama. Tá? O melodrama, às vezes, acaba sendo utilizado de uma maneira pejorativa, principalmente dentro do cinema. Eu mesmo já caí no erro de desqualificar algum tipo de produção e considerá-la melodramática, né? Só que o problema não está no melodrama em si, está em si, na forma, na intensidade, na intencionalidade que esse melodrama é empregado dentro do filme. Então, existem vários exemplos de produções que se apropriam da linguagem do melodrama e que são filmes excelentes. Poderia citar E o Vento Levou, Um Sonho de Liberdade, Titanic, Moulin Rouge. Todos esses filmes, eles possuem algumas características que fazem parte do melodrama e nem por isso essas características depõem, né, contra o filme. Só que esse não é o caso do filme em questão, dessa produção Dois Corações. Com muita boa vontade, a gente consegue perceber as boas intenções que as roteiristas Robin Hussin e Veronica Hall eles possuem com relação a esse filme Dois Corações, assim como o diretor Lance Hall. Aliás, a família Hall está em peso nesse filme, assim, até a pessoa responsável pelo casting do filme também é da família Hall. Então, enfim, existe uma boa vontade e boas intenções com relação a esse filme, que é baseado no livro escrito pelo Eric Gregory, que chama All My Tomorrows, né? Todos os meus amanhãs, né? E o filme ele acaba mirando nessas produções que serviram de adaptação das obras do Nicholas Sparks, que é um outro escritor que conseguiu atingir um nível de sucesso melhor na exploração desse melodrama, nas adaptações né, que foram feitas em cima das suas obras, do que nesse aqui. Mas, assim, a partir do momento que você identifica que essa utilização do melodrama está sendo feita de uma maneira assim tão artificial, às vezes assim tão apelativa, que faz com que o filme acabe perdendo um pouco do seu apelo. O filme acaba apostando em simplificações dramáticas, que são bem rasteiras, acaba fazendo com que o filme vá de um extremo para o outro, sem fazer muitas concessões, sempre vai da dor para alegria, com um exagero, uma carga excessiva, tanto para o bem quanto para o mal. Então, isso vai fazendo com que o filme não tenha nenhum meio termo, é tudo 8 ou 80. A narrativa de Dois Corações é dividida em duas tramas, né? Na primeira, a gente acompanha o jovem Chris, que por conta de não ter um currículo assim dos mais invejáveis, acaba indo para uma faculdade de segunda linha para desgosto dos pais, só que é a partir do momento que ele vai para essa faculdade que ele acaba encontrando a Sam, que acaba se tornando aí o grande amor da sua vida.
A outra linha narrativa acompanha o Jorge, que é um imigrante cubano que vai passar a morar aí nos Estados Unidos, cuidando dos negócios da família. E aí, numa dessas viagens de negócio que ele faz, ele acaba se apaixonando pela aeromoça Leslie. E o grande dilema do filme, o grande desafio é justamente fazer com que o filme equilibre essas duas tramas românticas, sem fazer com que seja possível, algum tipo de antecipação ou estabelecer uma ligação muito óbvia e direta entre essas 2 linhas narrativas, o que acaba sendo praticamente impossível, né. Embora o filme tenha, elementos dramáticos desde o seu início, o filme Dois Corações ele se propõe a enaltecer o encontro desses 2 casais, né, então ele acaba explorando, com muita alegria, com muita vivacidade, com muita energia, esses 2 encontros, né, então mostra esse casal jovem e apaixonado, que são lindos e que têm um bom coração, que têm um interesse genuíno pela caridade, em ajudar as pessoas. Ao mesmo tempo, você acompanha o casal mais velho que vivem essa história de amor madura, onde eles começam a fazer planos, onde eles percebem que a vida deles passou a fazer mais sentido a partir do momento que eles se conhecem. E assim, então o filme ele carrega muito essa questão dessa iluminação dos personagens, né? Como uma espécie de preparação, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde o roteiro vai puxar o nosso tapete para fazer com que haja uma reviravolta aí no tom da narrativa. Então, ele procura reforçar e realçar essas características positivas e benevolentes dos personagens, porque sabe que lá na frente isso vai cobrar um preço, né? Quem acompanha a série Euforia já conhece o trabalho do jovem ator Jacob Elordi, e aqui é como se fosse um personagem que servisse como uma tábua de salvação para o autor, né? Porque lá na série ele interpreta um personagem bastante obscuro, bastante pesado, amargurado, é um personagem bastante sombrio que ele interpreta na série. E aqui o personagem dele é bastante solar, né, ele é muito bem-humorado, ele tá sempre vendo o lado bom e positivo das coisas, então assim, é como se realmente servisse para o ator até meio que se desvincular daquele papel tão obscuro que ele tem em Euforia. Só que aqui ele não consegue ter a mesma capacidade, a mesma competência que ele tem na série. Então, assim, ele acaba não convencendo muito com esse personagem, que é mais, leve e mais divertido. Já a Tierra Scobie, ela consegue funcionar melhor quando ela está sozinha. Ela tem um estilo de atuação bastante generosa em cena, só que a dinâmica e a química entre os 2 personagens acaba não funcionando tão bem. O que já acontece de uma forma melhor com o Adam Canto e a Radha Mitchell, que interpretam aí o casal mais maduro. Então eles têm um pouco mais de cumplicidade nas interações que eles têm. Mas, ao mesmo tempo, os personagens, eles acabam não sendo muito bem estruturados, né. A gente não consegue, entender muito a natureza do personagem dele, até por conta da condição que ele tem, pelo histórico familiar, pelas limitações que o próprio personagem tem, então acaba não funcionando muito isoladamente essa questão do personagem. E a própria personagem da Radha Mitchell, a Leslie, ela parece, funcionar muito à mercê do roteiro, porque ao mesmo tempo que ela se mostra uma personagem muito livre e muito solta, que gosta dessa rotina de viagens, ao mesmo tempo ela também quer constituir uma família, quer estabelecer uma base. Então, assim, essas 2 perspectivas da personagem, elas não conseguem ser muito bem estruturadas no tempo que o filme reserva para explorar
um pouco mais sobre a personalidade dela. Então, no final das contas, por mais bem intencionado que seja o filme Dois Corações, ele acaba se mostrando um melodrama bem rasteiro, bem artificial, que ele consegue trazer uma mensagem sensível e uma mensagem relevante, com relação ao seu tema principal. Eu até acho que, de uma certa forma, é uma mensagem um tanto quanto datada, parece muito mais apropriada às produções dos anos 80, dos anos 90. Eu sei que nesses últimos anos a gente regrediu em tantos aspectos, na vida e na sociedade de uma maneira geral, mas aqui eu acho que o tema que o filme aborda me parece, ou até eu quero acreditar que me parece um tema já superado, já muito debatido e que já não seria um tema para ser tratado como um dilema, né, ou com tanta necessidade de se abordar esse tema, assim espero, né. Mas de qualquer forma, assim, se, esse melodrama conseguir tocar o coração de uma pessoa, eu acho que ele já vai ter cumprido a sua missão. Mas, assim, dói o coração dizer que em termos, assim, de do gênero e de produção cinematográfica, esse filme Dois Corações é bastante inofensivo. We found something quite remarkable. What'd they find? There's a structure In Antarctica. and a specimen. Really? Touching down. Outro filme que eu gostaria de destacar nesse quadro Por Sua Conta e Risco é a adaptação O Enigma do Outro Mundo, que foi lançado em 2011. Eu me lembro que quando eu iniciei a minha carreira de cinéfilo, ainda aí nos primórdios aí da internet, eu tinha uma dificuldade muito grande de encontrar, os filmes clássicos, né, as produções mais antigas. Eu me lembro, por exemplo, que eu me propus a buscar as obras do Truffaut, do Bergman e do Kubrick, né, para iniciação, assim, de filmes e de realizadores importantes aí da história do cinema, mas eram sempre muito complicados, assim, até mesmo de buscar na internet, esse tipo de material. E aí, quando os serviços de streaming começaram a se popularizar, eu, de uma maneira assim ingênua, passei a acreditar que o acesso a esse tipo de material, né, mais antigo, mais clássico, passaria a se tornar muito mais relevante, né, muito mais fácil, né, de se encontrar, mas não é o que aconteceu, infelizmente. A gente pode ver que pela própria Netflix, por exemplo, que é o serviço mais popular aí do mundo, investindo muito pouco, em trazer materiais clássicos para o seu catálogo. Existe uma série de burocracias nos processos de licenciamento desse material antigo para disponibilizar para outros serviços de streaming. A própria Disney e a HBO, por exemplo, que tem um material clássico muito relevante, até mesmo elas estão tirando filmes que fazem parte da sua carteira, do seu catálogo, porque, eles identificaram que essas obras, estando paradas no serviço, de streaming deles, está causando prejuízo. Então, assim, aquilo que se imaginou, né, ou pelo menos que eu imaginei que iria acontecer, de tornar mais popular e mais acessível esse material antigo, acabou, infelizmente, não acontecendo. E eu fiz toda essa introdução justamente para falar mal do Enigma de Outro Mundo, que foi lançado em 2011, porque eu tenho um apreço muito grande pela obra oitentista e clássica do John Carpenter. Estamos falando de um filme da década de 80 e mesmo assim ela não se mostra assim tão acessível quanto deveria. E porque eu acredito que é uma combinação, assim, perfeita de um filme de terror, de suspense, de paranoia e de ficção científica, e que com certeza é a minha produção, preferida aí da filmografia desse diretor.
Esse remake, né, esse filme de 2011, na verdade, ele não se vende como uma refilmagem, ele se mostra como uma prequela, né. Ele quer se posicionar como um filme cujos eventos acontecem antes do filme clássico. Mas quando você para assistir, você nota que parece que isso é uma mera desculpa dos produtores, para não pegar, mal para eles, porque é uma produção que empalidece muito, na comparação. A Kate, interpretada pela Mary Elizabeth Winstead, é uma cientista norte-americana, especializada em animais vertebrados, que acaba sendo convocada para uma missão no Alasca para ajudar uma equipe de pesquisadores noruegueses que alegam ter encontrado uma criatura, no meio do gelo que supostamente, seja de um outro planeta, a tal coisa que dá o título original para o filme, né. E por se tratar de um ambiente inóspito, onde existe uma limitação de cenários e até mesmo de tecnologia, você até realmente, identifica que não é possível, não é fácil, não é tão simples você identificar a questão do tempo em que a história se passa. Mas, a partir do momento que você vê que a narrativa ela está seguindo a mesma estrutura do filme original, você percebe que parece que essa mudança aí de refilmagem para prequela parece uma coisa que foi feita no meio do processo, né, no meio do caminho dessa produção. A proposta do filme ainda assim funciona, porque ela é baseada numa estrutura em que a narrativa, constrói uma cadeia de eventos que se torna cada vez mais imprevisível a partir do momento que a criatura escapa da estrutura de gelo que a aprisionava, fazendo com que todos se tornem, potenciais vítimas, dessa criatura, mas principalmente a partir do momento que a Kate ela identifica que essa criatura tem a capacidade de assumir a forma humana, ou seja, todos passam a serem suspeitos também. É como se essa ficção científica que tem toques de terror, se assumisse como uma produção da Agatha Christie, em que todos são potenciais assassinos, né? Ou melhor, a tal criatura que veio do espaço. E se existe um mérito aí do roteiro do Eric Heisserer, é que ele respeita demais o material clássico, o material do filme anterior, ainda que exista a indicação que ele se baseou no conto Who Goes There, Quem Está Aí, que também serviu de base para o filme clássico. Em termos técnicos, a produção até que se revela bastante caprichada, né? Até por conta do orçamento que tem disponível também. Mas a gente nota como existe uma preocupação genuína com relação à fotografia, que sabe explorar muito bem as limitações provocadas pelas condições climáticas em que a história se passa, as limitações do espaço geográfico que tem em cena, a trilha sonora é bastante pulsante, em alguns momentos chega até mesmo a emular alguns acordes aí do material clássico, mas o trabalho de direção é bastante convencional, é uma ação muito limitada, acaba se resumindo a explosões, e até mesmo na questão da construção da tensão, o diretor acaba perdendo um pouco dessa oportunidade, já que sempre que ele cria uma situação de suspense ou de tensão sobre a identidade de um determinado personagem, isso acontece numa cena para na cena seguinte isso já ser revelado, ou seja, não existe nenhum tipo de preparação para que essa tensão seja construída, né. Então, a amarração dessas sequências que são mais tensas, com aqueles momentos que precisam ser mais dinâmicos, acabam não sendo bem costurados pelo trabalho de direção. Só que o maior pecado dessa produção de 2011 acaba sendo mesmo a utilização dos efeitos especiais. Eu nem digo aqui da utilização do CGI em si, né, não estou querendo ser
puritano ou saudosista, mas a falta de qualidade dos efeitos especiais. Os efeitos especiais vistos aqui nesse filme são muito ruins, são muito fracos. Se no filme clássico a utilização da maquiagem e dos efeitos práticos davam um charme muito especial e faziam com que as transformações da criatura se tornassem ainda mais impressionantes, aqui o artificialismo dos efeitos especiais deixa tudo muito estéril, sem vida, sem maiores repercussões. E para fechar, a tampa aí do caixão dessa produção, O Enigma do Outro Mundo, né, de 2011, ela ainda desperdiça os talentos da Mary Elizabeth Winstead e do Joe Edgerton, que são 2 atores, assim, extremamente confiáveis, mas que aqui acabam sendo, deixados de lado, eles não acabam sendo bem aproveitados. Então essa produção acaba se mostrando, embora não se assuma como uma cópia, ela sente vergonha de se assumir como uma refilmagem, acaba se mostrando uma prequela bastante genérica e preguiçosa, e assim, a cara de pau da produção é tamanha que eles fazem questão de tentar justificar o injustificável durante os créditos finais, que acaba soando muito mais como um pedido de desculpas. E a partir dessa experiência com o Enigma do Outro Mundo de 2011, fica esse questionamento, né? Será que não faz mais sentido você deixar mais fácil a disponibilidade do material clássico, né? Tornar mais acessível o filme original, ao invés de você investir numa outra produção, numa nova produção que preocupa apenas em ser uma cópia genérica do material original. Esse filme de 2011, ele está disponível no serviço de catálogo de streaming da Netflix. Enquanto isso, o filme clássico, o material do John Carpenter, ele pode ser adquirido através do aluguel digital em algumas das plataformas de streaming que estão aqui no Brasil. Here's the thing about happiness. You often find it where you least expect. Life hasn't worked out the way I wanted it to. Jade! O terceiro filme do quadro Por Sua Conta e Risco é a comédia romântica Em uma Ilha Bem Distante, que está disponível no serviço de streaming da Netflix. Um dos aspectos mais fascinantes do cinema é a possibilidade de você conhecer diferentes culturas, conhecer diferentes lugares através da cinematografia, né, através de produções que são realizadas por outros países, né? E a partir do momento que você tem essa possibilidade, você acaba treinando o seu olhar para um outro tipo de linguagem cinematográfica, né? Para você justamente experimentar um tipo de produção, até mesmo de gêneros que já são estabelecidos, mas com uma postura, vamos dizer assim, mais exótica e não tão convencional quanto aquilo que a gente está acostumado a ver no cinema comercial. Em uma ilha bem distante, acompanha a personagem Zeynep, que é interpretada pela Naomi Cross, que é uma mulher na faixa aí dos 50 anos, que é casada, mãe de uma filha adolescente e que tem uma descendência croata por parte da mãe e turca por parte do pai, e todos eles moram aí no mesmo endereço. A partir do momento que existe o falecimento da mãe, uma situação assim de um estresse bem urgente acaba se estabelecendo aí na vida da Zeynep. O pai ele troca o luto pela ingratidão, a filha passa a dar mais sinais aí de rebeldia e o marido acaba se mostrando um mulherengo incorrigível, né? E aí, por conta de toda essa situação caótica, a Zeynep acaba descobrindo que a mãe dela deixou como herança uma casa que fica localizada numa ilha lá na Croácia.
e aí ela aproveita todo esse caos e essa situação e acaba indo para lá e acaba conhecendo a figura do Josip, que é interpretado pelo Goran Bogdan, que vai se revelar aí o inquilino improvável da residência que a sua mãe deixou como herança. É bastante compreensível que a premissa ela tenha que se estabelecer aí de uma maneira ágil e dinâmica aí nos 15 minutos iniciais, que é uma tradição aí da maioria dos filmes, né? Mas a roteirista Jane Encog, ela acaba fazendo com que todo esse caldeirão cultural acabe sendo apresentado de uma maneira assim muito apressada, até de maneira desproporcional, fazendo com que o filme acabe se atropelando aí nesse começo para estabelecer todas essas perspectivas que estão em torno aí da personagem central. Isso faz com que todos os conflitos familiares acabem tendo que se estabelecer aí de uma maneira, urgente, gritante, e até as atitudes que a própria Zeinab vai tomar nesse começo acabam soando bastante abruptas, algumas delas até mesmo beirando o absurdo. A partir do momento que a narrativa ela passa a transcorrer nessa casa que fica ambientada nessa ilha da Croácia, a dinâmica do filme se torna muito mais cômica por conta desse antagonismo romântico que se estabelece entre a Zeynep e o Josip, né? Até mais por conta do carisma da dupla de atores do que propriamente pelas situações criadas. Ainda assim, a diretora Vanessa Diop, ela acaba estabelecendo e apresentando alguns recursos assim de timing cômico que acabam favorecendo algumas situações, acabam criando algumas gags bem divertidas, como no primeiro encontro entre os dois e na primeira vez que eles vão tomar o café da manhã, além de ela saber explorar muito bem essa questão cultural, de gênero, de nacionalidade, entre homens, mulheres, alemães, croatas e turcos. Então ela consegue fazer algumas brincadeiras aí com todo esse cenário cultural, multicultural que existe dentro do filme. A atriz Naomi Kraus, ela se mostra uma atriz bastante, espirituosa em cena, conseguindo demonstrar aí todo o encantamento que a personagem ela passa a experimentar dentro desse cenário e dentro desse momento novo da vida dela. Então fica muito fácil do espectador permanecer do lado dela durante toda essa jornada de autoconhecimento que a Zeynep está vivendo, mesmo que em alguns momentos a personagem acabe se transformando ou se comportando, né, de uma maneira ingênua e até mesmo irresponsável, né? Ainda assim, há de se reconhecer o mérito da produção em colocar essa personagem como protagonista, né? Uma mulher madura, mais velha, na faixa dos 50 anos, que foge aí dos estereótipos aí que a gente mais percebe nas produções aí de gênero. O Goran Bogdan, ele acerta muito bem no tom bronco e rabugento que o personagem tem que ter, mas que ainda assim se revela aí ter uma alma bastante sensível, ainda que, assim como ele, os outros personagens masculinos acabam tendo tipo de comportamento que é sempre bastante complicado de se defender, né? Porque eles acabam se assumindo como aquelas figuras que se comportam como adoráveis machistas, né? Então acaba em algum momento fazendo com que você dê risada, mas ao mesmo tempo mostra assim o quão limitada é a mentalidade deles. O roteiro acaba não acertando muito bem também quando vai focar um pouco nessas reflexões que a personagem vai estabelecer a partir do momento que vai morar na casa que já foi da mãe dela. Essa relação com o passado também não é muito bem explorado, até por conta de um recurso muito burocrático que eles acabam criando por conta aí de um diário da mãe dela,
Mas talvez assim o recurso mais vergonhoso acaba sendo a tentativa de estabelecer um triângulo amoroso com a chegada aí de um corretor imobiliário que acaba se mostrando bastante artificial e nada convincente com relação à trama. E esse clima aí de sabotagem acaba fazendo com que o filme vá para o terceiro ato com um recurso assim bastante problemático, que é a junção aí de todos os personagens aí que fazem parte da vida da Zeynep, fazendo com que o filme acaba se transformando numa espécie de quadro ruim da Zorra Total, por mais redundante que isso possa parecer. E a gente acaba consumindo tantas produções, tantas comédias românticas, principalmente de língua inglesa, que quando a gente se depara com uma produção de gênero, como em Uma Ilha Bem Distante, que é uma produção alemã, que se passa na Croácia e que traz uma série de personagens de diferentes nacionalidades, isso acaba até soando ou surgindo como um sopro de esperança. Mas infelizmente o filme acaba se mostrando assim tão descartável quanto as demais produções que são faladas em língua inglesa. You know, they say we see everything once in this gig. Pretty sure we've never seen it. O quarto e último filme desse quadro Por Sua Conta e Risco é a produção de ficção científica Synchronic, que está disponível no serviço de streaming da Netflix. Que o James Cameron não me ouça, até por conta aí do poderio que existe dentro da indústria do cinema norte-americano, mas orçamento, ter muito dinheiro disponível para se produzir um filme nunca foi sinônimo de qualidade, né? Até porque quanto menos grana existe disponível, mais a equipe técnica responsável pelo filme precisa ser mais criativa e imaginativa. E é o que acontece aqui com essa produção Synchronic, né? Essa produção, ela explora o conceito de viagens no tempo, né, e até um certo ponto ele consegue estabelecer todos os conceitos e as regras que são estabelecidas dentro desse gênero de uma maneira bastante, criativa e econômica, seja na forma ou no estilo. Mas infelizmente o roteiro ele não consegue, orquestrar e equilibrar a questão da trama com o drama dos personagens e o próprio universo em que eles estão inseridos. O filme é dirigido pela dupla de diretores Aaron Moorhead e Justin Benson, e que eles demonstram até um certo senso estético para explorar a geografia dos cenários ambientados na região da Louisiana, que não costuma ser uma região muito explorada em produções contemporâneas e do gênero de ficção científica. Eles apostam bastante em planos longos, em sem cortes, sabem explorar muito bem a fotografia fria, que colabora com a construção desse clima melancólico que está presente aí dentro do universo dos personagens. O roteirista Justin Benson, que é um dos co-diretores, ele tem uma dificuldade muito grande, e não é por falta de tempo, em estabelecer o pano de fundo que serve para estabelecer a amizade entre os dois personagens centrais, que são dois amigos paramédicos que acabam recebendo uma sucessão de chamados no meio de uma sequência de noites por conta da utilização de uma nova droga aí que está sendo espalhada pelas ruas da cidade, que é a tal sincrônico que dá nome ao filme. O Jamie Dornan é o Dennis, que é um homem branco, casado, que acaba de ter um segundo filho e que tem problemas aí de relacionamento com a filha adolescente e rebelde. Já o Anthony Mackie interpreta o Steve, que é um homem negro, solteiro e bastante melancólico, que está passando por um momento na vida bastante sensível, porque ele
descobriu que ele está com um tumor cerebral, e o que não deixa de ser bastante irônico, já que esse problema faz com que ele tenha uma perspectiva de vida bastante reduzida, e por conta da profissão dele, ele acaba lidando com a morte diariamente de maneira iminente. Quando a filha do Dennis desaparece, o Steve resolve investigar o caso por conta própria. E ele acaba se deparando com a situação de que o desaparecimento dela tem a ver com a utilização dessa nova droga que está espalhando o caos aí pelas ruas, porque quando o usuário consome essa droga, ele acaba realizando uma viagem no tempo, né? A maneira como o roteiro apresenta as ideias, os conceitos e as regras dessa viagem no tempo acabam sendo bem aceitáveis, e o roteiro acerta bastante nessa questão da motivação do Steve, que por conta dessa sua condição de saúde, ele está num momento em que ele não tem nada a perder, então ele vai arriscar de tudo para salvar a vida da filha do amigo dele. Os efeitos especiais são pouco caprichados, mas de forma nenhuma isso depõe contra o filme, porque é justamente a questão da economia e da maneira criativa como isso vai ser estabelecido que torna os principais atributos do filme, né? O que acaba sendo um elemento mais preguiçoso aí por parte do roteiro é a necessidade de se utilizar o químico que é responsável pela criação da droga, numa tentativa de fazer com que ele tenha uma certa relevância, como se ele tivesse a capacidade de tirar todas as drogas de circulação das ruas, o que é uma ideia assim bastante limitada. E a própria interpretação do Jamie Dornan não ajuda muito, porque o núcleo familiar dele acaba assumindo contornos bastante clichês de portas fechadas e de pouco diálogo, que não contribuem para a sustentação do drama do personagem. Embora a gente precise reconhecer a dedicação do Anthony Mackie para o personagem, não tem como lamentar o fato de que o roteiro ele não sabe muito bem explorar essa questão do homem negro que acaba tendo que viajar para o passado e enfrentar situações dentro de um universo onde o cenário era de uma cultura escravagista, né? Então as situações que são colocadas para o personagem acabam sendo muito repetidas, em que ele acaba sendo colocado frente a frente do inimigo, e por conta de ele ser um negro numa época em que eles eram caçados como se eles fossem criaturas selvagens, acaba fazendo com que não exista muita criatividade ou muita inventividade além desse conceito, né? E a ideia por trás disso ela é muito interessante, porque a ideia é fazer e mostrar, né, que muitos negros tiveram que morrer no passado para que o Steve, nesse momento, tenha o direito de escolher sobre a sua própria vida, né? Então é um conceito muito forte, mas infelizmente o roteiro acaba não conseguindo ilustrar isso. E o que acaba sendo pior, ele aposta muito em diálogos expositivos para fazer com que os personagens tenham que explicar e comentar sobre aquilo que o filme e a direção não souberam ilustrar de uma outra forma. Então, isso acaba fazendo com que o filme perca muito desse seu apelo. É preciso deixar bem claro que Synchronic não é um filme fraco por conta da limitação de recursos. Pelo contrário, é justamente a maneira econômica e criativa que ele encontra para estabelecer algumas das suas ideias e que acaba sendo o recurso mais poderoso a favor do filme. Mas, infelizmente, Synchronic acaba sendo uma eterna promessa que jamais se cumpre, porque é um filme que acaba funcionando muito mais no campo das ideias do que na prática. E agora eu quero saber de você. Você já teve a oportunidade de assistir a algum desses filmes mencionados? Você tem uma opinião diferente dessa que eu comentei? Fica à vontade, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para o crescimento desse canal. E eu espero que eu possa te ver novamente no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.